eu vou estar falando sobre o fósforo. Ele é formado naturalmente na natureza e pode ser encontrado em abundância nos depósitos de rochas minerais, ou seja, grupos apativos, onde o fósforo pode ser usado para fazer. Ele pode ser usado em fosfato de cálcio, produtos químicos de processo industrial e em fertilizantes. O fósforo pode se apresentar nas águas naturais sob 3 formas diferentes. O formato orgânico, que é quando o fósforo compõe moléculas orgânicas. Ortofosfatos, quando combinado com cátions, formando sais inorgânicos. E polifosfatos, ou fosfatos condensados, que são aqueles polímetros de ortofosfato. Como o fósforo pode ser prejudicial? Bom, níveis muito elevados de fósforo pode ser tóxico tanto para humanos como também para animais. Por quê? Porque eles geram graves problemas digestivos. O efeito mais preocupante de fósforo são nas águas. Por quê? O aumento de níveis de fósforo no ecossistema, ele pode levar à eutrofização, né? Este processo, basicamente, ele vai acelerar o envelhecimento desse ecossistema e o ciclo natural de produção e consumo vai ser desequilibrado, né? Pelo aumento de plâncton e das algas causado pelos efeitos de eutrofização. Então, isso aumentará a população de animais aquáticos devido ao aumento de fontes de alimentos, né? Mas tem um problema. Se uma camada de algas e plâncton cobrir a superfície da água, a luz do sol não poderá entrar. Então, as plantas e outras vidas marinhas não terão contato direto com o sol, com a luz do sol, né? Então, com o tempo, as bactérias podem consumir todo o oxigênio da água e isso matará a maioria das formas de vida aquática, como, por exemplo, o peixe, que também precisará ser decomposto, né? Sem oxigênio, então, novas bactérias terão que se apresentar para fazer essa decomposição. E essas bactérias, elas vão produzir gás metano em vez de dióxido de carbono, né? Então, tudo isso terminará com a fonte de água se transformando em um pântano repleto de matéria orgânica morta e em decomposição. Em alguns casos, há aumento de águas verdes azuladas, que é conhecido como cianobactérias, né? Esses cianobactérias, eles vão produzir toxinas que podem causar irritação na pele ou danos ao fígado dos seres humanos. E também ele vai causar um efeito negativo na vida selvagem. Eu vou falar sobre a remoção de fósforo. O processo para a remoção de fósforo de efluente consiste em extrair o fósforo e convertê-lo em um produto que possa ser usado como fertilizante. Os métodos usados para a remoção de fósforo podem ser físico, químico ou biológico. Uma das formas de remoção física são a ultrafiltração e a osmose reversa, onde a osmose reversa é um processo de separação, em que um solvente é separado de um soluto de baixa massa molecular por uma membrana permeável ao solvente e impermeável ao soluto. A ultrafiltração é uma variedade de filtração destinada a remover sólidos físicos da água passando através de uma membrana semipermeável. Apesar de eficientes, esses métodos são extremamente caros e por isso são inviáveis. Um outro método é o químico. Esses são mais utilizados e envolvem a precipitação, coagulação, com adição de agentes químicos que contêm íons de ferro, magnésio, alumínio e cálcio.
Por vezes, são adicionados polímeros para complementar o processo. Ele apresenta eficiência. A precipitação com metais traz algumas vantagens, uma vez que o iodo formado não pode ser usado como fertilizante, pela presença de metais. O método biológico é a absorção por vários micro-organismos imobilizados em géis de polissacarídeos, ou mesmo sem imobilização. A remoção biológica melhorada de fósforo em sistemas de iodo ativados, sistema de microalgas ou uso de sistema de Ventland construídos, compartimentos contendo algumas espécies de plantas aquáticas capazes de proceder à remoção concomitante de nitrogênio, onde a principal tendência atual da evolução no tratamento de esgotos sanitários está na otimização dos processos biológicos e a inclusão de tratamento terciário, de forma a melhorar as remoções de nitrogênio e fósforo. Aqui tem a legislação brasileira, né? Padrões de lançamento de fósforo. Uma da legislação que trouxemos foi a resolução CONAMA número 357, 17 de março de 2005, né, que regulamenta a classificação de corpos d'água. Nessa resolução, ela visa a proteção de recursos hídricos, estabelece valores para limite de fósforo de acordo com a classe de enquadramento do corpo de água, e são estabelecidas alterações para situações específicas em que o nitrogênio é o nutriente limitante no processo de eutrofização. A resolução de âmbito federal orienta e fornece diretrizes de gestão para que os órgãos estaduais delimitem os valores de acordo com a realidade local. E a resolução CONAMA 359, de 29 de abril de 2005, a presente resolução estabelece critérios para a utilização de fósforo na produção de detergente em pó para comercialização nacional, visando redução e eventual eliminação deste elemento e consequente diminuição de sua descarga em corpos receptores.